como dito, meu nome é Isabela, eu sou da filial de Fernandópolis. Eu queria parabenizar pelo evento, que inclusive está ótimo. Tudo certo? Bom, eu tenho que admitir que no começo, quando eu comecei a pensar sobre o tema, eu tive um pouco de... Eu tive um pouco de dificuldade, porque... Para a direita? Porque assim como todos nós, acho que quando a gente pensa em talento, a gente pensa em esporte, inicialmente. A gente pensa no tênis, no vôlei, a gente pensa no handebol, em pessoas que atuam nessas áreas, ou então em aspectos artísticos. Pessoas da música, escultores, pintores, pessoas que geralmente possuem influência, pessoas de destaque na mídia, pessoas de destaque em vários âmbitos sociais. Mas o talento ele é muito mais que isso. Se uma pessoa ela é instintivamente responsável, a sua responsabilidade ela é um talento. Se uma pessoa é naturalmente carismática, persistente, todas essas características se tornam talentos. Uma pessoa que é estrategista, uma pessoa que é sincera, isso são qualidades, são talentos que possuímos e muitas vezes não percebemos. Então, o que é o talento, afinal? Se ele não é tão restrito, o que ele é? Então, numa definição denotativa, o talento ele é toda aptidão natural ou adquirida ao longo da vida que gera uma habilidade especial para a realização de determinadas atividades. O que é isso? Tudo aquilo que eu adquiri ao longo da vida, que eu faço de uma forma muito boa, ou então que eu já nasci com essa qualidade, ela é um talento nosso, independente de ser algo artístico ou não. E o talento com uma técnica e um conhecimento, ele gera o nosso ponto forte. O que seria o nosso ponto forte? O ponto forte é aquilo que a gente faz de melhor, a gente faz com muita facilidade, aquilo que a gente faz quase que perfeitamente, porque perfeito sabemos que não dá. É algo muito distante ainda. Então, diante de tudo isso, a gente tem que saber que precisamos nos conhecer para que possamos lidar com defeitos e qualidades e, assim, encontrar oportunidades. Então, para identificar nossos talentos e para desenvolver eles, para desenvolver as nossas habilidades, a gente precisa de um autoconhecimento, a gente precisa fazer uma autoanálise sobre nós mesmos. Essa autorreflexão que a gente faz é algo realmente muito importante, porque, como já dito anteriormente, essa autoanálise ela vai nos mostrar não só o que a gente faz de melhor, nossa habilidade, mas também nossos defeitos. Esses defeitos, eles são a gente precisa realmente conhecer e aceitar que temos. A partir do momento que a gente reconhece e aceita, a gente pode buscar uma solução para eles. Porque, afinal, a gente busca sempre estar em constante evolução. A gente quer sempre melhorar e, para isso, a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo de errado, aquilo que não está saindo no nosso agrado, aquilo que é prejudicial para nós mesmos. Muitas vezes pensamos, é um defeito, vamos deixar ele ali guardadinho, mas não dá. Em algum momento ele vai aparecer em público, ele vai aparecer para nós mesmos, e não é ruim para o nosso vizinho, não é ruim para a família, é ruim para nós mesmos. Então, o Hubbard dizia uma coisa muito interessante, deixa eu tirar daqui que eu sou meio baixinho, eu não enxergo. Há uma coisa muito escassa, muito mais distante e muito mais rara que o talento. É o talento para reconhecer o talento. Então, aquilo que a gente pensa, às vezes, que ter um talento a gente não tem. Às vezes, a gente não sabe que a gente tem. E uma vez eu escutei uma frase, e eu achei ela também muito interessante, e falava assim, de nada adianta conhecer tudo se não conhecermos a nós mesmos. Então, a gente precisa ter um senso crítico diante de nós, e a gente precisa disso para a nossa lapidação pessoal. A gente precisa disso para a gente conseguir oportunidades, a gente criar nossas oportunidades. Seguindo essa linha de raciocínio, esse cara é o Ken Robinson. Ele foi, em 2014, em um TED Talk. Esses TED Talks eles são essas apresentações, como aqui a gente fez, que a gente fala sobre temas livres, você escolhe, você defende você defende uma tese, e ele falou basicamente
sobre o talento nesse dia que ele foi lá. Ele falou duas situações muito interessantes, dois fatos que aconteceram no passado, eu vou compartilhar com vocês. A primeira é que, nos anos 50, em Liverpool, um professor tinha dois participantes, duas pessoas do Beatles em sua sala de aula, e ele simplesmente não percebeu nada de excepcional, nada de especial nesses caras. Então, e convenhamos, né, são os Beatles. Como que ele não percebeu? Porque realmente é muito difícil você reconhecer o talento de alguém. E a outra coisa é que o Elvis, na sua época de faculdade, lá eles têm, essas universidades, eles têm o Glee Club, que eles chamam, que é esses clubes de música, e ele não foi aceito no clube de música da faculdade dele, porque ele não era considerado bom o suficiente para estar lá. Então, como que a gente fala que um cara daquele patamar não era bom o suficiente? Talvez porque a gente não perceba algo de especial, mas realmente é. Outra coisa que ele fala que é muito interessante é que ele fala assim que o talento, eles são enterrados e nós precisamos ir atrás deles. Nós precisamos criar condições para que ele surja. Falando disso, o Jackson Brown Jr., ele dizia assim, que o talento sem disciplina é como um polvo a andar de patins. Há uma abundância de movimento, mas nunca se sabe se vai ser para frente, para trás ou para os lados. Então, o que isso ele quer dizer? O talento, ele é um grande e poderoso aliado se ele for usado a nosso favor. Então, ele precisa ser usado com disciplina, como tudo que a gente faz nessa vida, todos citaram a disciplina, e ela realmente é um ponto, um foco que precisamos ter nas nossas vidas. A gente não adianta usar os nossos talentos, nossas qualidades, sem moderação. A gente precisa de uma conduta regular, a gente precisa de um equilíbrio para usar tudo que a gente tem. Então, ele não pode ser usado de forma isolada. O talento sozinho, ele não vai para frente. O talento sem um esforço prévio, ele não gera um reconhecimento, ele não gera um êxito que a gente tanto procura. Porque ter um talento não basta. A gente precisa perseverar em cima dele, a gente precisa tentar, ter várias falhas, tentativas de novo, a gente precisa se empenhar para conseguir que ele vá para frente. E aí, nessa linha de raciocínio, a gente chega à próxima parte da palestra, que é sobre o esmero. O esmero, inicialmente, eu não sabia muito bem o que era o significado dele, uma colocação que a gente teria. A gente escuta essas palavras às vezes, mas o que é, afinal? Então, conforme uma definição, ele tem várias colocações, como o cuidado extremo, uma perfeição, uma correção ou até uma elegância. Por exemplo, o rapaz se veste com muito esmero, o rapaz se veste de forma muito elegante. Agora, a casa foi arquitetada com muito esmero. Aí, dependendo do contexto, ela pode ter sido arquitetada perfeitamente, ela pode ter sido arquitetada de forma elegante. Então, tudo dependerá de um contexto. Então, esmere-se, o Inácio Dantas dizia, esmere-se para realizar uma obra, seja ela simples ou complexa. O valor de uma pessoa pode ser medido pelo esmero das suas realizações. O que isso quer dizer? O esmero, ele auxilia, ele apoia e ele valoriza o talento. E uma pessoa, ela pode ser vista como qual é o seu empenho que ela tem naquilo que ela faz, o quão ela tenta, o quanto ela faz bem aquilo que ela se propõe a fazer. O esforço com um talento e um esmero, ele gera as coisas algo excepcional. Então, de nada adianta o talento sozinho, como eu disse anteriormente. Ele precisa desse esforço, ele precisa de um trabalho árduo em cima dele. Então, a grandiosidade está em alcançar metas e objetivos de forma disciplinada e equilibrada, com talento e esmero, andando juntos, sempre. Luís de Matos dizia que, para que a criatura consiga alguma coisa neste mundo, precisa esforçar-se. E é muito mais agradável aquela que se esforça a ver o produto do seu trabalho do que conseguir as coisas sem nenhum esforço.
Então, quanto maior o esforço, maior a luta, maior mérito terá o resultado. As coisas elas ficam realmente numa proporção muito grande e muito admirável se a gente luta muito por aquilo. Aquilo que a gente consegue fácil, como dizem, geralmente vai fácil, porque o valor, a gente não dá valor àquilo que vem de forma muito prática, muito fácil. Então, o esmero ele é obtido quando a gente simplesmente não estaciona, quando a gente se empenha. Então, a gente precisa usar todos os recursos, todas as habilidades que nos é possíveis, que estão a nosso alcance, para poder alcançar esse esmero, para poder alcançar coisas boas, coisas positivas para nós. Então, o progresso espiritual, ele vem daí, ele vem dessa persistência que temos e que temos que ter sempre, para a gente ter uma melhoria pessoal. Isso faz com que a gente se sinta bem. Então, uma pessoa dizia também que o esmero ele pode fornecer a energia motriz que conduz a grandes conquistas. A atenção meticulosa aos detalhes necessários para determinada atividade corresponde a perfeccionismo, ao esmero. Então, o que o esmero é? Ele tem a força que impulsiona a gente para grandes conquistas, para grandes realizações da nossa vida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o perfeccionismo extremo. O perfeccionismo extremo, ele pode ser e é muito prejudicial para a gente. Quando a gente busca um perfeccionismo muito grande, a gente acaba por perder tempo, a gente acaba por perder energia em detalhes que muitas vezes não são necessários. Então, voltamos ao fato que eu falei anteriormente, que é a moderação, o equilíbrio em usar tudo, até as coisas positivas precisam de equilíbrio, precisam de um limite. O Fernando Moreira, ele dizia algo que era: aquilo que é feito com amor e esmero, mesmo sem tanto talento, acaba se tornando surpreendente. Então, o talento, ele é excepcional, mas de nada adianta se ele for usado contra a gente. A gente precisa saber usar ele a nosso favor. Então, as conquistas, elas não chegam a partir do momento que a gente reconhece o talento. Ela chega a partir do momento que a gente sabe usar o talento, a gente sabe usar os nossos instrumentos, as nossas armas. Então, diante de tudo que foi dito, eu acho que ter atenção, mais cautela para fazer nossas escolhas, ter uma postura sensata diante de nós mesmos, nunca julgar alguém antes de olhar para nós mesmos, colocar amor, colocar foco, consciência, esmero, disciplina e equilíbrio em tudo que fazemos é realmente essencial no mundo de hoje, nos nossos problemas atuais, muitas vezes é falta disso. Então, a gente precisa buscar uma evolução constante, sem esquecer que, para isso, a gente precisa se conhecer. Obrigada.